Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Uma jovem acusa profissionais de um hospital na região metropolitana de São Paulo de negligência. Ela alega ter perdido a filha por erros da equipe médica durante o parto. A dor e o choro de uma mãe que perdeu a filha. Letícia deu entrada no Hospital Sanatorinhos de Carapicuíba, na Grande São Paulo, no último dia 11 de dezembro. Ela conta que o tão esperado dia para conhecer a filha acabou se tornando um pesadelo. Segundo ela, depois de fazer um exame para ouvir os batimentos cardíacos da filha, foi deixada no corredor, esperando a dilatação antes de ir para a sala de parto. Até no momento que eu escutei o coraçãozinho dela, ela estava bem. No tempo que eles me deixaram no corredor pedindo socorro, ajuda, para eles me ajudar, era o tempo que eles tinham feito o meu parto. Eu sentia a cabeça da criança sair, na médica olhava para minha cara e falava: é assim mesmo, mãezinha, coloca para dentro de volta. É algo que não dá para explicar, é algo que desumano mesmo. Já na sala de parto, a jovem conta que o tratamento continuou inadequado, mesmo quando a equipe médica percebeu o estado de saúde da bebê. Do jeito que eles tentou reanimar ela, viraram as costas, fecharam a porta e me deixaram sem explicação nenhuma, não falaram nada. No documento do hospital entregue à Letícia, a causa da morte não foi especificada. Diz apenas que a bebê já nasceu sem vida. Já o laudo do IML aponta que o motivo foi anóxia antinatal, que significa ausência ou diminuição da oxigenação cerebral durante o processo de nascimento. Ela recorreu à Defensoria Pública para tentar um advogado, mas só conseguiu atendimento para fevereiro. Segundo Letícia, o hospital a responsabilizou pela perda da filha. Eles tentou de toda forma jogar a culpa em mim. Falou que eu não tinha feito o pré-natal e que meu sangue era negativo. Só que eu tenho todos os documentos. A gente só pede justiça. Para não acontecer com outras mães, né? Porque ela não vai voltar mais. Mas a gente pensa no próximo. Hoje sou eu e amanhã. No quarto ficaram as roupinhas, os acessórios e os presentes que seriam de Maitê. É difícil. Carregar 9 meses na barriga e não poder estar ao meu lado. Difícil. Bom, a Secretaria de Estado de Saúde de Carapicuíba afirma que a paciente recebeu todo o suporte necessário por parte da equipe médica do Hospital Geral do município e que foram feitas várias tentativas para reanimar a criança que nasceu sem batimentos. Diz ainda que foram seguidas todas as normas e protocolos em relação à humanização desse parto. Veja agora os outros destaques desta edição. Começa o verão no hemisfério sul. A previsão é de calor e muita chuva. Preocupação das cidades que já sofreram com os temporais. Restaurante explode em Teresina. Um segurança ficou ferido. O impacto foi sentido a 5 quilômetros de distância. Morreu a policial Aline Maria Lopes, baleada ontem por um colega de batalhão na região metropolitana de Recife. A major chegou a ser operada, mas não resistiu aos ferimentos. Aline e outros 3 militares foram atingidos pelo soldado Guilherme de Barros, de 27 anos, que antes do ataque matou a esposa Gleice da Silva, de 33 anos, grávida de 3 meses. Hoje pela manhã, o tenente Wagner Souza, morto no batalhão, foi enterrado. Os outros 2 militares baleados passam bem e não correm risco de morte. Depois do ataque, o soldado Guilherme se matou. A Polícia Civil investiga o caso em busca de descobrir a motivação dos crimes. Um restaurante teve uma enorme explosão na manhã de hoje na zona leste de Teresina. O impacto foi sentido por quem estava em outros quarteirões. Um segurança ficou gravemente ferido. Não foi bem desta forma que Suzana imaginou começar o dia de expediente, juntando estilhaços de vidro da loja de chocolates onde trabalha. Grande prejuízo, principalmente no período do Natal. Uma explosão, possivelmente por vazamento de gás, destruiu um restaurante e parte de outro estabelecimento. O impacto foi sentido em vários quarteirões próximos. Quando a gente chega ao local, a impressão que se tem é que estamos num cenário de guerra. Escombros por todo lado, cacos de vidro, estruturas de concreto que foram arremessadas a muitos metros de distância e a destruição total. É como se um
um míssil tivesse sido atirado neste ponto aqui e tivesse destruído tudo ao redor. A explosão destruiu fachadas de várias empresas ao redor. Parece cenário de guerra. Você já tinha visto algo? Nunca. Elaine tem uma imobiliária no quarteirão em frente ao restaurante. Soube do acidente pela TV. E encontrei estrago. Aí, né, as atividades estão suspensas, né, que a gente não tem condições para ver o estrago que foi, se abalou a estrutura ou não. Por isso o Corpo de Bombeiros já está aí para avaliar isso. A Defesa Civil Municipal isolou a área e vai avaliar se as estruturas de outras construções foram afetadas. Foi um vazamento seguido de explosão. Agora, o que desencadeou a explosão é que vai ser identificado pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros através das perícias, né, através da investigação. Subiu para 96 o número de municípios de Minas Gerais que decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas do estado. O último temporal provocou inundações em Belo Horizonte e na cidade histórica de Sabará. Quem mora perto do rio Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, passou a noite sem dormir, preocupado com o grande volume de chuva. Estamos ilhados de novo. O transbordamento foi registrado no começo da manhã. A água invadiu a principal avenida da cidade. Diversas residências também foram atingidas. A gente fica aí, ó, desse jeito e perde o móvel, perde tudo. É a primeira vez nós perdemos tudo. É fogão, é móvel, é tudo. Móvel bom que eu tinha aí foi tudo embora para enchente. Não sobrou nada. A casa do Cleidismar tem 2 andares. Com a ajuda de parentes e vizinhos, ele conseguiu salvar muita coisa. Assim que eu vi que o rio já estava chegando à saia da ponte, eu peguei e já acordei meu genro, já pedi ajuda, né? O pessoal aí fora, para me ajudar a subir com os móveis todos meus aqui, para a parte de cima, né? Depois que a água baixou, as ruas ficaram com muita lama. Como tivemos chuvas intensas na cabeceira do rio Sabará, em Caeté, e chuvas intensas ao longo do Rio das Velhas, isso aí vai, entendeu, descendo e causando os estragos para a população. Com o solo encharcado, os deslizamentos de terra e quedas de encostas também preocupam. Os moradores deste prédio estão em alerta por causa do risco de desabamento. Medo desse prédio rolar para barca abaixo, né? O que nós vamos arrumar? E eu tenho uma criança ainda, tenho um neto de 1 ano e 8 meses, velho. Deus não deixa, Maria, que esse prédio rolar aqui, ó, Maria. A chuva da madrugada causou transtornos também aqui em Belo Horizonte. Nesse trecho da Avenida Tereza Cristina, uma das principais da cidade, o rio Arrudas transbordou. Moradores e comerciantes da região registraram o alagamento. As imagens mostram o momento em que o rio saiu do leito. Olha o rio transbordando. De novo, olha. Olha o sofrimento que estamos passando. Quando é época de chuva de dezembro e janeiro. Olha o sofrimento. Esta outra gravação mostra a avenida tomada pela água. O vídeo foi feito pelo dono desta oficina que fica a poucos metros do rio. Ele mora no 2º andar do imóvel. A gente fica sem saber o que fazer, né? Porque começa a chover, o rio enche, você tem que correr aqui, tirar os carros de dentro da loja, jogar o carro para a rua de cima. É coisa de assustar mesmo. Segundo a Defesa Civil, mais de 5.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Minas Gerais por causa das chuvas. Os motoristas precisam redobrar a atenção. As rodovias estaduais e federais têm 70 trechos parcialmente interditados e outros 10 totalmente bloqueados. Já estamos oficialmente no verão. A nova estação começou oficialmente às 18 horas e 48 minutos de hoje e vai até o dia 20 de março. Segundo a meteorologia, a estação mais quente do ano também será a mais chuvosa. O último dia da primavera não teve cara de muitos amigos. Pela manhã, estava até friozinho em São Paulo. Entre nuvens e chuviscos, o sol quase nem apareceu para dar um oi. Mas calma, que de hoje em diante não vai faltar oportunidade. É que a estação mais quente do ano está pedindo passagem. Eu adoro o verão, eu acho uma delícia. Eu gosto do verão, prefiro o verão do que o frio. E estava ansiosa porque não aguento mais frio, né? Chuva, frio não dá. E com a chegada do verão, brota também aquele gostinho de férias que faz até o coração bater mais forte, não é verdade? A ideia nossa é também dar uma passeada, quem sabe visitar o nosso saudoso Nordeste, né? Conhecer lá e
ainda mais algumas praias bonitas que tem o Nordeste, levar a família para divertir nas férias das crianças. Apesar de todo o clima que a estação proporciona, é comum nesta época do ano tempestades frequentes. Algumas regiões do país sofrem bastante com as forças da natureza e esse ano não será diferente. Nós teremos agora a volta do principal período chuvoso na maioria das regiões do Brasil. Então, nas regiões norte, centro-oeste e sudeste, nós teremos grandes volumes de chuvas que são típicos dessa temporada. Também algumas áreas no Nordeste, em especial nos estados do Maranhão, Piauí e parte do Ceará, também tem o início também do período chuvoso. Em São Paulo, segundo a previsão do INMET, as chuvas devem ficar acima da média nas regiões leste e oeste do estado. Nas demais áreas, a previsão é de chuvas próximas e ligeiramente abaixo da média. Já as temperaturas devem ficar acima dos 21 graus, podendo chegar a máximas de até 32 em grande parte da região sudeste. O paulistano já estava com saudade. Cara, senti falta, pra falar a verdade, senti falta. Muito tempo em casa, muito frio. A gente precisa um pouco de um calor, né, pra gente aproveitar mais a vida, porque o frio deixa a gente um pouco mais encolhida, mais em casa, o verão não, faz a gente sair e aproveitar mais. E a Câmara dos Deputados aprovou esta tarde, em segundo turno, a PEC da transição. A matéria agora vai para o Senado. Vamos a Brasília com o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. O texto aprovado teve muitas alterações? Foram 3 alterações, Augusto. Boa noite a você, a Érica, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Rede TV News. A principal alteração nós adiantamos na edição de ontem daqui do Rede TV News. É que agora, com a aprovação do texto, foi definido que o teto de gastos não terá aquele incremento de 145 bilhões de reais pelos próximos 2 anos. Será apenas para o ano que vem. Com essa mudança, houve um amplo apoio dos deputados hoje à tarde para a admissibilidade da PEC. Agora também ficou definido que o governo de Lula deve apresentar em agosto um projeto de lei complementar com uma nova âncora fiscal que deve substituir o teto de gastos. Agora há pouco, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma coletiva de imprensa e disse que vai reunir o máximo de especialistas possíveis e também ouvir economistas da própria equipe econômica que ele está montando para criar esse projeto de lei e apresentá-lo aqui no Congresso Nacional ainda no primeiro semestre do ano que vem. A expectativa dele é que haja um amplo debate aqui no Congresso Nacional para que não haja divergências, como aconteceu com a aprovação da PEC da transição. Com essa aprovação da PEC lá na Câmara dos Deputados, houve alteração e, por isso, os senadores precisam analisar novamente. O texto já está aqui no Senado Federal, onde nós falamos ao vivo nesse momento, e daqui a pouquinho vai começar essa votação dos senadores. Hoje à tarde, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, teve uma conversa por telefone com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A informação que nós temos é que aqui no Senado não vai ter uma nova alteração, ou seja, o texto que vai ser aprovado daqui a pouco é exatamente o texto que foi aprovado agorinha, ali na Câmara dos Deputados. Então, a expectativa é que a promulgação da PEC da transição seja ainda hoje. Com o problema PEC resolvido, agora o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, disse que vai se dedicar à votação do próprio orçamento do ano que vem. Ele disse agora há pouco, em coletiva de imprensa também aqui no Senado, que o texto já está finalizado e que a votação vai ser na comissão mista amanhã de manhã e no plenário do Congresso Nacional à tarde. Sobre as expectativas e também as articulações políticas do segundo turno da votação da PEC, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. O dia começou agitado na Câmara dos Deputados. Os parlamentares têm pressa em finalizar as discussões sobre a PEC da transição por causa da votação do orçamento de 2023 e do recesso de fim de ano. Ontem o texto foi aprovado em primeiro turno no fim da noite. Houve mudanças. Os 331 deputados que aprovaram a admissibilidade da PEC decidiram diminuir o tempo em que o governo de Lula terá o incremento de 145 bilhões de reais dentro do teto de gastos. Agora, esse aumento do limite será de apenas 1 ano. Outro ponto polêmico foi o dinheiro que seria destinado ao orçamento secreto. Mais de 19 bilhões de reais serão rateados meio a meio entre o Poder Executivo e as emendas individuais dos parlamentares. Já as verbas doadas por organismos internacionais e países parceiros devem ficar dentro do teto.
Com as mudanças do texto na Câmara dos Deputados, a equipe de Lula luta contra o tempo para que a PEC seja promulgada. É que as alterações que foram feitas deverão ser votadas pelos senadores e isso precisa ser feito quanto antes. Como se não bastasse essa correria, a base governista ainda tenta tirar o trecho que determina a criação de uma nova regra fiscal no lugar do teto de gastos. O problema é que nessa PEC trouxe um texto muito perigoso, que é o fim do teto de gastos. O governo vai mandar uma lei complementar com um novo regramento. Isso é um sinal muito ruim para o mercado. Nós temos a responsabilidade de manter o nosso país no trilho da responsabilidade. Por isso que o teto e o regramento fiscal é tão importante, porque o governo vai ter que se comprometer com o equilíbrio fiscal, que eu tenho certeza que o mercado vai reagir mal a esse texto aprovado. O líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, criticou o presidente Jair Bolsonaro porque durante os 4 anos de gestão, ele furou o teto de gastos em quase R$1 trilhão. Segundo o parlamentar, na prática, o teto não funciona. Esta regra está vencida, esta regra é ineficiente, essa regra não dá previsibilidade. E na economia, deputado Zé Guimarães, se de fato não tem alguma regra fiscal que garanta essa previsibilidade, não vai conseguir atrair investimentos, seja do setor interno do país, seja do setor externo. Terceiro dia de paralisação nos aeroportos e com muitos voos cancelados e transtornos para os passageiros em todo o país. No Rio de Janeiro foi complicado também, porque além da greve, o mau tempo também prejudicou muitos voos. O Tony Vendramini tem ao vivo para a gente os detalhes direto do Rio de Janeiro. Oi, Tony, boa noite. Pois é, Érica, boa noite para você, boa noite para Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, no momento, o movimento aqui no aeroporto Santos Dumont é normal, mas esse é um cenário bem diferente da manhã de hoje, quando os passageiros enfrentaram muitos transtornos por causa dos atrasos e cancelamentos de voo. E não foi só por causa da paralisação dos aeroviários, mas também por causa do mau tempo aqui no Rio de Janeiro. Segundo a Infraero, até o início da noite, 80 voos já haviam sido cancelados e outros 131 sofreram atrasos. Somente entre 6 e 8 horas da manhã foram 19 cancelamentos e 14 voos atrasados. O terminal também chegou a ficar fechado por aproximadamente 1h30 por causa das condições meteorológicas. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. Segundo a Infraero, até a tarde de hoje, 44 voos foram cancelados e 57 atrasados no aeroporto de Congonhas durante o terceiro dia de paralisação dos aeronautas. No aeroporto internacional de Guarulhos, 4 voos precisaram ter o horário de partida alterado, mas nenhum foi cancelado. E outro problema que o consumidor enfrenta nessa época do ano são os preços altos das passagens aéreas. Uma solução é viajar no conforto do ônibus supermoderno. Na maior rodoviária do país, milhares de passageiros devem embarcar entre Natal e Ano Novo. Rodoviária do Tietê, a maior do Brasil. A procura de passagens para o Natal é para viagens mais longas, principalmente o Nordeste. Para o Ano Novo é diferente. Já no Ano Novo, a gente tem muita demanda para Rio de Janeiro, que é um dos destinos mais procurados, Florianópolis, Angra dos Reis, litoral de São Paulo, tanto o litoral sul como o litoral norte, e mais algumas outras cidades. Minas é uma região muito procurada. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Paulo tem estimativa de que o medo da pandemia diminuiu e deve influenciar o movimento em todos os terminais da capital. Voltamos a uma boa sazonalidade, que é natural um aumento de 40% nesse final de ano. Já esperamos superar em 8% o período pré-pandemia, com a volta do lazer, do turismo aberto, sem restrição sanitária. As passagens aéreas tiveram alta de 35,02% nos preços nos últimos 12 meses até novembro. Esse é um dos motivos que fizeram muita gente trocar o avião pelo busão. A atriz Alessandra Prandi é uma delas. Da última vez que eu fui do Rio de Janeiro a São Paulo, foi devido a uma urgência, mas eu paguei um pouco mais que R$1.000 a passagem de avião. Só a ida, não era o trajeto de ida e volta. Para cativar novos e antigos passageiros, empresas investiram em tecnologia. Neste veículo, câmera e radar fazem parte de um sistema que freia sozinho em uma situação de perigo.
que quando o ônibus sai de uma faixa sem dar a seta, ele dá um sinal sonoro e um sistema de informação para o nosso motorista. E o que era até agora um privilégio das companhias aéreas, a sala VIP chegou à rodoviária. O conforto no interior dos carros também faz parte dos atrativos. Este é um ônibus-cama. A passagem custa 50% mais do que um ônibus tradicional. Mas tem manta e travesseiro, a viagem é direta, só vai parar no Rio de Janeiro. E a poltrona... Olha o que acontece quando eu reclino a poltrona. Ele vira uma cama mesmo. Se o carro é tradicional ou de luxo, seu Bartolomeu não quer nem saber. Do alto dos seus 90 anos, só viaja de ônibus. E não é viagem curta, não. Sou da Bahia, Vitória da Conquista. Tá vindo da Bahia e tá indo pra onde? Curitiba. Tá indo pra onde? Montes Claros. Quantas horas de viagem aqui lá? 13 a 14 horas. Eu cheguei de Ilhéus, Bahia, né? E aí eu vim ver a passagem porque eu pretendo voltar para lá em janeiro. Aí eu já quero comprar com desconto também, né? O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou hoje uma nova atualização sobre o estado de saúde do Rei Pelé. Ao vivo, o repórter David Diogo tem mais informações para a gente. Oi, David, boa noite. O que informou esse boletim? Boa noite, Érica, Augusto, boa noite a todos. O novo boletim divulgado pelo hospital informa que Pelé teve o quadro de saúde pior e segue sem previsão de alta. Ele está internado desde o dia 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de colo e tratamento de uma infecção respiratória. O boletim médico aponta ainda que o ex-jogador apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e crônica. O paciente segue internado em quarto comum sobre os cuidados necessários da equipe médica. Hoje mais cedo, uma das filhas de Pelé divulgou em suas redes sociais um post informando que o Natal da família será ao lado do pai aqui no hospital. De São Paulo, David Diogo para o Rede TV News. Eles são gigantes mansos, pesam até 1 tonelada e tomam sorvete na mão dos tratadores. Os búfalos do Marajó podem até não ser o tipo de pet que você está esperando, mas com certeza eles vão te surpreender. Augusto, no segundo episódio da série especial da Rede TV em parceria com a produtora Doc Filmes e com o Estúdio Paulista, você vai conhecer o alemão. São 800 quilos aí de puro charme e amor. Num rebanho de mais de 500 mil de búfalos, ele não é apenas mais um no meio da multidão. Seja pela pinta de galã, dá esse paninho nele, sabão de coco, ou pelos caprichos. Agora, olha lá, aí. Deixa eu começar a fazer um sorvete apropriado para ele, um sorvete sem açúcar, bem light. O búfalo alemão virou celebridade na ilha de Marajó. A gente fica, mas é um bichinho, porque ele é tão dócil. Uma fama que ultrapassa as fronteiras do arquipélago. Aí o Instagram dele é búfalo alemão. Aí você já acompanha ele. Ele tá comendo, ele tá mais porra, bacana. É. Olha, tá ali uma frutinha, vai lá, frutinha, vem cá. Vem, alemão. Chegamos bem na hora do café da manhã de alemão. É comendo na mão. É mamão, farelo de milho, tudo na boca. Depois, ganha banho relaxante. Olha, essa aqui é a terapia que eu faço todo dia com o alemão. Dá esse baninho nele, sabão de coco. Peraí, que tu não quer que eu lave a tua cabeça, mas tu vai lavar. Tem que tirar bem o sabão dele, porque senão fica coçando. Niel cuida de alemão como se fosse seu filho. O proprietário é um pai dele.
A gente conversa aqui, bate papo. O bichinho de estimação do empresário chegou ali ainda bebê. Foi tipo amor à primeira vista, né? Eu fui caminhando pela 7ª rua e eu vi aquele animal de 2 anos, assim, mais ou menos, que tinha idade quando eu conheci ele. E me apaixonei por ele. O amor foi crescendo e Alemão também. Hoje, aos 9 anos de idade, pesa quase 800 quilos. Ele é o famoso come-dorme, entendeu? Come-dorme é aquele que leva uma vida boa, entendeu? Depois do banho, já alimentado, é hora do passeio. É muito largo, ele dá um trabalho pra... Ele tá doido pra sair. Vai lá, Alemão. Bora, vai. Dá uma voltinha, tomar um banho no rio. Alemão vai no ritmo dele, a passos bem lentos. Pra lá, Alemão, pra lá. Mas, quando ele vê que a água tá próxima... Alemão, tu não vai correr. Ele vai riar aqui. Peraí, Alemão, peraí, vou sair. Olha, Alemão, olha como ele tá, olha. Fica feliz da vida ele, olha. O bicho se esbalda. Esse é o protetor solar dele, olha. Tem horas que o pai precisa ser linha dura. Ei, Alemão, bora, Alemão. Bora, rapaz. Bora, Alemão. Vem, Alemão. Vem, Alemão. É preciso muito esforço para Aniel convencer Alemão da importância da atividade física. Alemão, vem, Alemão. Vem, Alemão. Só faltou o ciclismo para o Alemão completar o triatlo. Tá bom por hoje, treinou muito já. Para compensar o treino puxado, um mimo. Agora, olha lá. Aí. Com uma pelagem clara, Alemão é da raça mediterrâneo de origem italiana. Diferentemente da maior parte dos búfalos que habitam no arquipélago do Marajó, que são da raça Carabao, originária do norte das Filipinas. Alemão, com seu charme, seduz a turistada toda. Eu vim aqui porque realmente eu gosto muito de natureza e queria muito conhecer os búfalos. Eu percebi no olhar deles uma doçura. E foi justamente a doçura de Alemão que conquistou Niel 7 anos atrás. Já deram alguma oferta grande? Já deram oferta. De quanto? 20 mil reais. Quer dizer, para mim não tem preço. Esse é meu filho, eu gosto, eu adoro esse meu filho. E eu não consigo ficar sem ele mais. E no episódio de amanhã, uma tradição na mesa do povo do Marajó. A produção de búfalo vai muito além da mussarela, você não pode perder. Que tal contemplar um pôr do sol com música ao vivo, ao som de saxofone, ou participar de uma corrida inspirada na decoração natalina e aproveitar também para melhorar o condicionamento físico? Bom, essas são algumas curiosidades do Natal do Maranhão. São as características desta região do Brasil que torna esse lugar atrativo. Estamos em Caxias, cidade do leste maranhense, que fica a apenas 70 quilômetros da capital do Piauí. Terra abençoada pelas mãos da natureza e do ser humano. Aqui, os cachos da Carnaúba ganharam ainda mais destaque, com as luzes de Natal em forma de cascata. Os arcos iluminados completam um cenário deslumbrante. A decoração chama a atenção dos visitantes e turistas que se tornam clientes e ajudam a movimentar a economia local. Porque, na verdade, a avenida ela se torna um ponto atrativo da cidade nesse período. Muitas pessoas querem passar por aqui. E por que não encostar em uma galeria onde é um ambiente familiar e experimentar um chopp, comer um hambúrguer ou até mesmo comer um açaí. Mas será se dá para contemplar toda essa beleza correndo? Esses atletas disseram que sim. Afinal, essa foi realmente a intenção da Corrida de Luz.
Um prato cheio para os praticantes do esporte e amantes desta época do ano. É diferente por ser à noite e também para abrilhantar ainda mais as nossas luzes do Natal. Mas para quem não tem pressa, que tal contemplar o fim de mais um dia assim? Aqui tudo parece ser mágico. Até o pôr do sol é acompanhado com música ao vivo, ao som de sax. Foi uma sensação única, boa, maravilhosa. Não tem nem o que explicar, não. Muito bom. Ao som de música é maravilhoso. Um espetáculo que mexe com todos os sentidos. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite para você e até amanhã.